Eu nunca fui de acreditar em coincidências, mas naquele final de tarde algo no ar parecia preparado exclusivamente para mim. Eu tinha passado o dia correndo entre compromissos, reuniões, supermercado e já estava quase indo embora quando ouvi uma voz conhecida atrás de mim no corredor do shopping. Sandra, é você? Virei devagar, com aquela sensação morna de reconhecimento tomando conta do corpo. E lá estava ela. Fernanda. A Fernanda. A amiga que eu não via há tantos anos, a mulher que sempre chamava atenção por onde passava, linda, charmosa, com um sorriso que parecia acender tudo em volta. Ela tinha mudado, mas ao mesmo tempo continuava exatamente ela. O cabelo mais longo, o corpo ainda mais delineado, a postura confiante que fazia qualquer um parar para olhar. Meu coração deu um pulinho inesperado. Meu Deus, Nanda, quanto tempo! Eu disse, abraçando-a forte. O cheiro dela me atingiu como um flash do passado, doce e marcante. Ela riu, aquele riso meio rouco que sempre mexeu comigo. Você está ainda mais bonita, Sandra. Ela disse, segurando minhas mãos e avaliando meu rosto com carinho. Conversamos ali mesmo, como se tivéssemos pausado a vida e simplesmente dado play novamente. Rimos, lembramos histórias antigas, e logo eu sugeri. Vamos tomar um café? Ou algo mais forte? Ela arqueou uma sobrancelha. Algo mais forte parece perfeito. Fomos para um bar aconchegante, iluminação baixa, música suave. Conversa vai, conversa vem, e eu senti algo diferente naquela noite, uma liberdade estranha, uma vontade de testar limites que eu nem sabia que existiam dentro de mim. E claro, meu marido, Paulo, apareceu na conversa. Ela perguntou como estava o casamento, como era a vida agora. Eu suspirei rindo. Ah, você sabe, altos e baixos. Mas gosto de deixar as coisas interessantes. Ela sorriu de um jeito que me deixou com calor no peito. Imagino que sim. Sempre teve essa energia de quem gosta de viver intensamente, disse. Talvez fosse o drink, talvez a atmosfera, talvez o fato de eu sempre ter achado Fernanda irresistível, mas uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia atrevida, ousada, completamente fora da minha zona de conforto, e ao mesmo tempo absolutamente tentadora. Eu a observei. O jeito como ela cruzava as pernas, como seus olhos brilhavam quando falava, como seus lábios se moviam devagar. E percebi algo. Paulo sempre tinha dito que Fernanda era uma das mulheres mais bonitas que ele já tinha visto. E ali, com ela sorrindo para mim daquele jeito, eu senti uma centelha perigosa acender. Nanda, posso te perguntar uma coisa meio inusitada? Falei, inclinando-me um pouco para frente. Ela riu baixinho. De você eu já espero qualquer coisa, provocou. Meu coração acelerou. Respirei fundo. O impacto da minha própria coragem parecia me deixar levemente tonta. Você deu um sorriso lento, quase malicioso, aceitaria ficar com o meu marido por uma noite? Ela não respondeu de imediato. Ficou apenas olhando para mim, como se tentasse entender se eu estava brincando ou falando sério. O silêncio dela me deixou mais quente, mais consciente da loucura que eu estava dizendo. Sandra, ela finalmente murmurou, encostando a ponta dos dedos no meu braço. Por que você está me perguntando isso? Porque eu confio em você, respondi. Porque sempre achei você linda, desejável, e porque acho que seria excitante. Para mim, para ele, para você também, talvez. A confissão saiu num sussurro, carregada de intenções. O ar entre nós pareceu mudar, ficando mais denso, mais lento. Ela me encarou como se estivesse descobrindo uma nova versão de mim, uma versão que até eu estava conhecendo naquele instante. Você sempre me surpreende, ela disse, tocando meus dedos, mas isso é diferente. É ousado, muito ousado. Eu quero algo diferente, murmurei. Algo que mexa com a gente. E você sempre mexeu. O olhar dela escureceu um pouco, como se uma porta estivesse se abrindo dentro dela. Ela inclinou o corpo levemente para mais perto. E o seu marido sabe disso? Perguntou. Ainda não, mas ele é aberto. E eu sei que ele ficaria louco com a ideia. Louco. Fernanda respirou fundo, um suspiro quase sensual, como se estivesse imaginando a cena. Depois mordeu o lábio inferior de um jeito que me fez sentir uma onda quente subindo pelo meu corpo. E você não teria ciúmes? Ela provocou. Talvez. Mas daquele tipo bom, daquele que esquenta. Ela riu, e meu corpo respondeu como se tivesse sido tocado. Você está falando sério mesmo, disse, balançando a cabeça devagar. Eu nunca imaginei que reencontrar você seria assim. A vida é cheia de surpresas, sussurrei. Ela passou o dedo no contorno do meu copo, como se estivesse pensando em algo. Depois ergueu os olhos para mim, bem devagar. E se eu disser que talvez eu tope? Meu coração deu um salto. Só talvez? Perguntei, tentando manter a voz firme.
É que antes, ela sorriu, chegando ainda mais perto. Eu quero saber o que exatamente você imagina para essa noite. O jeito como ela disse noite fez meu corpo inteiro reagir. Minha pele arrepiou. Meu pulso acelerou. E eu percebi que aquilo estava apenas começando. Eu a encarei profundamente, como se pudéssemos conversar apenas com olhares. Quero que seja intenso, murmurei. Sensual. Livre. Algo que ninguém esqueça. Fernanda sorriu lenta e perigosamente, como alguém que acabava de receber um convite proibido. Então talvez eu aceite, Sandra. Talvez eu aceite sim. E naquele instante eu soube. Eu tinha acabado de abrir a porta para algo que mudaria tudo. Quando saímos do bar, o ar da noite parecia mais quente do que deveria. Talvez fosse eu. Talvez fosse ela. Ou talvez fosse aquela ideia proibida que agora queimava entre nós como um segredo prestes a explodir. Fernanda caminhava ao meu lado com passos lentos, sensuais sem esforço, como se soubesse que eu observava cada detalhe, o brilho dos cabelos, o balanço natural dos quadris, o jeito como ela jogava o casaco por cima do ombro. Ela era, de fato, tudo o que eu lembrava, e ainda mais. Você realmente deixou aquela ideia no ar? Ela disse, rindo baixinho. Uma noite com o seu marido. É surreal até para mim. Surreal no bom sentido? Perguntei. Ela virou para mim, aproximando seu rosto do meu de uma forma lenta, calculada, quase íntima demais para duas amigas que acabaram de se reencontrar. No melhor sentido possível, murmurou. Meu coração acelerou. E talvez tenha sido aquele impulso repentino, a coragem embriagada pela excitação, mas eu tomei a decisão na hora. Peguei o celular e mandei mensagem para Paulo. Amor, vem me buscar no shopping. Quero te apresentar alguém. Fernanda arqueou a sobrancelha. Já vai colocar ele na história? Quero ver sua reação, e a dele respondi, deixando um sorriso provocante escapar. Ela mordeu o lábio. Um gesto simples, mas que enviou uma onda quente pela minha coluna. Você sempre teve um lado ousado, mas isso é novo, brincou. Talvez você tenha despertado, respondi. Ela riu, aproximando-se ainda mais até seu braço roçar o meu. O simples toque fez minha respiração prender na garganta. Nós duas ficamos ali, encostadas numa parede externa do shopping, esperando Paulo. Fernanda olhava para mim como se estivesse me estudando, decifrando meus desejos. E por um momento, senti que ela sabia exatamente o efeito que tinha sobre mim. Me conta, ela disse baixinho. Por que esse desejo de me ver com ele? Engoli seco, sentindo o calor subir pelo rosto. Porque respirei, tem algo em você que sempre me provocou. Sua beleza, sua presença. Eu sempre senti que qualquer homem ficaria louco por você. E hoje, quando te vi, eu senti vontade de dividir isso com ele. De ver o desejo acontecendo bem ali, na minha frente. Ela abriu um sorriso lento, quente e perigoso. Sandra, você está me deixando curiosa. E um pouco. Ela se inclinou, aproximando os lábios da minha orelha, excitada. Um arrepio violento percorreu meu corpo. Eu senti as pernas quase fraquejarem. Ela se afastou com um sorriso travesso, como se tivesse acabado de provocar só para ver minha reação. Você é terrível, murmurei, rindo baixinho. E você adora, ela provocou. Eu adorava mesmo. A chegada de Paulo. O carro de Paulo encostou na calçada poucos minutos depois. Ele desceu e, ao nos ver, abriu um sorriso. Mas esse sorriso se desfez por um segundo quando ele realmente olhou para Fernanda. Era impossível não notar, ele ficou impactado. Fernanda, sendo Fernanda, percebeu. E aproveitou. Você deve ser o Paulo, ela disse com aquela voz baixa, suave demais. Ele confirmou com a cabeça, claramente surpreso e encantado. Eu sou a Fernanda, amiga da Sandra dos velhos tempos. Ela continuou, oferecendo a mão. Paulo apertou, talvez por um segundo mais do que o normal. Eu assisti tudo com uma mistura de ciúmes leves e uma excitação quente que me fez respirar mais fundo. Sandra falou de você, ele disse. Espero que coisas boas, ela respondeu, lançando um olhar que deixaria qualquer um sem fôlego. Paulo engoliu seco. Eu percebi. Ele estava hipnotizado. E isso me incendiou. Vamos? Perguntei, abrindo a porta atrás deles. Já dentro do carro, o clima ficou denso. Fernanda sentou no banco de trás, mas ficou inclinada para a frente, deixando o perfume escorregar pelo ar até envolver Paulo completamente. Então, ela murmurou. Vocês dois formam um casal e tanto. Eu sorri. Obrigada. E você continua linda como sempre. Fernanda sorriu de volta com aquele olhar que dizia eu sei. A cidade passava pelas janelas, mas dentro do carro tudo parecia mais quente. Eu sentia a tensão sexual crescendo, se enrolando entre nós como um fio invisível.
Fernanda então tocou levemente meu ombro, e depois deixou os dedos deslizarem até minha nuca. Um gesto íntimo, ardente, delicado e provocante ao mesmo tempo. Paulo olhou rapidamente pelo retrovisor, e eu vi o exato instante em que o desejo acendeu nele. Vocês duas se parecem próximas, ele comentou, com a voz um pouco rouca. Fernanda riu. Ficamos ainda mais hoje. A Sandra me trouxe lembranças boas, ela murmurou, deixando o olhar pousar nele de maneira descarada. E vontades também. O clima ficou tão quente que parecia que o ar tinha se tornado mais pesado. Eu senti minha respiração acelerar. Paulo apertou levemente o volante. Fernanda então se inclinou mais até ficar entre os dois bancos e sussurrou. Sandra me contou que você é aberto a novidades. Paulo olhou para mim, confuso e excitado ao mesmo tempo. O que ela te contou? Ele perguntou. Eu sorri passando a mão pela perna dele bem devagar. Que talvez, só talvez, nós três possamos viver algo diferente hoje. O silêncio que veio depois não era silêncio. Era desejo puro, denso, pulsante. Fernanda então aproximou os lábios do meu pescoço. Um toque suave, quente, arrebatador. Minha pele reagiu na mesma hora, arrepiando inteira. Paulo soltou um gemido baixo, quase involuntário. Eu virei o rosto e encontrei o olhar de Fernanda. Um olhar que dizia eu topo. Ela sussurrou. Sandra, se você quiser, essa noite pode ser nossa. Dos três. Meu corpo inteiro queimou. E eu respondi. Eu quero. O caminho até minha casa nunca pareceu tão longo. O carro estava silencioso, mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que vibra, que arrepia, que prepara o corpo para algo que todos sabem que está prestes a explodir. Fernanda continuava inclinada entre os dois bancos, o perfume dela dominando o espaço, a respiração quente tocando de leve meu ombro e às vezes beirando o pescoço. Cada vez que ela fazia isso, um arrepio profundo me percorria. Paulo dirigia, ou tentava. Eu via o modo como os dedos dele apertavam o volante, como ele respirava mais devagar, como os olhos brilhavam toda vez que olhava para Fernanda pelo retrovisor. E ela sabia disso. Ela brincava com isso. Vocês dois são tão conectados, ela murmurou, passando a ponta dos dedos pela minha nuca. Dá para sentir no ar. Paulo riu meio abafado. Hoje, acho que tem uma conexão extra, respondeu, a voz rouca. Fernanda sorriu, aquele sorriso lento e perigoso que sempre parece esconder algo ainda mais quente por trás. Extra e deliciosa, ela completou. Meu corpo inteiro respondeu a essa palavra. Quando chegamos em casa, Paulo estacionou rápido demais. Nem precisei olhar para saber que ele estava tão aceso quanto eu. Fernanda saiu primeiro, deslizando os dedos pela lateral da porta, como se até aquele gesto tivesse alguma intenção. Ela virou para nós dois, o cabelo caindo sobre os ombros de um jeito quase cinematográfico. Vocês têm uma casa bonita, comentou, mas o tom dela dizia claramente que a decoração era a última coisa que chamava atenção. Paulo abriu a porta e deixamos Fernanda entrar. Assim que ela cruzou o corredor, eu senti meu coração bater com força no peito. Aquele instante, o momento em que a possibilidade se tornava realidade, tinha um sabor proibido e irresistível. Fernanda parou no centro da sala e girou devagar. Olhou para mim primeiro, depois para Paulo. Então, ela disse num sussurro, como vocês imaginam essa noite? Eu me aproximei devagar, sentindo meu corpo tremer levemente com a adrenalina. Toquei o braço dela, apenas com a ponta dos dedos. A pele dela estava quente. Eu imagino, murmurei, que vai ser uma noite que nenhum de nós esqueça. Ela sorriu, inclinando o rosto na minha direção. Meu coração disparou. E quando ela colocou a mão na minha cintura, senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Paulo estava logo atrás de mim, observando tudo com olhos famintos, silenciosos, atentos. Fernanda percebeu. Seu marido, ela disse, olhando por cima do meu ombro, tem um jeito de olhar que faz qualquer mulher perder o fôlego. Paulo respondeu com a voz baixa. Difícil manter o controle com duas mulheres lindas assim na minha frente. O calor entre nós subiu como uma onda. Fernanda então passou a mão pelo meu braço, subindo devagar até meu ombro. O toque dela era leve, quase carinhoso, mas carregado de intenção. Meu corpo reagiu no mesmo segundo, como se reconhecesse aquele toque e pedisse mais. Eu virei de frente para ela. Ficamos tão próximas que nossas respirações se misturavam. Se você quiser parar, eu sussurrei. É só dizer. Ela deu um sorriso suave, porém cheio de fogo. Eu não estou aqui para parar, murmurou. Estou aqui porque você pediu e porque eu quero. Paulo se aproximou por trás de mim. Eu senti sua presença quente, forte, intensa. Ele tocou minha cintura com uma mão firme. Senti meu corpo arquejar involuntariamente.
Fernanda observou cada detalhe, os olhos brilhando com um desejo provocante. Vocês dois têm uma energia juntos que dá vontade de entrar no meio, disse, quase sem voz. É justamente isso que queremos, respondi. A tensão cresceu, se espalhando por cada centímetro do ambiente. A respiração de todos ficou mais lenta, mais pesada, mais quente. Fernanda passou a mão pela minha bochecha, depois desceu para minha nuca, acariciando com uma delicadeza que queimava mais que qualquer gesto mais direto. Paulo respirou fundo, a mão ainda em minha cintura. Sandra, ele murmurou, você tem certeza? Eu virei o rosto um pouco, encontrando seus olhos. Ele estava aceso de um jeito que eu nunca tinha visto, desejando, mas respeitando cada limite meu. Tenho. Ela é minha amiga. Eu confio nela. E confio em você, respondi. Fernanda sorriu, tocando meu queixo e me fazendo voltar o olhar para ela. Então deixa eu fazer uma coisa que eu queria desde o momento em que te vi hoje, ela sussurrou. Meu coração parou. Ela se aproximou. Devagar. Tão devagar que minha respiração já estava falhando antes mesmo do toque acontecer. E então... Ela encostou os lábios no meu rosto, na altura do canto da minha boca. Um beijo suave. Lento. Ardente apenas por ser sugerido, não dado por inteiro. Minha pele pegou fogo. Paulo respirou mais forte atrás de mim. Fernanda afastou apenas 1 centímetro, olhando para mim com aquele olhar quente que mexia com qualquer coisa que eu achasse que sabia sobre mim mesma. Quero saber, ela murmurou, até onde vocês querem ir essa noite. Eu sorri, um sorriso lento, carregado, cheio de promessa. Até onde o desejo levar. Fernanda respondeu com outro toque suave dos lábios, dessa vez mais demorado, ainda no limite. Meu corpo inteiro estremecendo. Paulo se inclinou perto do meu ouvido e disse, com a voz mais quente que eu já ouvi, então vamos deixar essa noite acontecer. E foi aí que eu soube. A chama acabava de acender de verdade. A sala parecia menor, o ar mais denso, e nós três éramos pura eletricidade. Fernanda estava na minha frente, Paulo logo atrás de mim. Eu me sentia no centro de algo que crescia em intensidade a cada respiração. A luz suave refletia no rosto dela, deixando seus olhos ainda mais profundos, quase hipnotizantes. Ela passou a ponta dos dedos pela minha bochecha, descendo até o pescoço. Cada toque dela parecia carregar calor suficiente para incendiar qualquer certeza que eu tinha sobre limites. Eu me aproximei mais, meu corpo reagindo sozinho, como se já tivesse esperado por aquilo há muito tempo. Você tem uma pele linda, Sandra, sempre teve, ela murmurou. O jeito como ela disse meu nome fez minhas pernas ficarem fracas. Paulo, atrás de mim, manteve as mãos na minha cintura. Ele se inclinou para falar no meu ouvido, sua respiração quente subindo pela minha nuca. Vocês duas juntas, é algo que eu jamais imaginei ver, ele sussurrou, e está me deixando louco. Eu senti o leve arrepio que percorreu minha coluna. O toque de Fernanda, a voz de Paulo, as duas energias se encontrando em mim, era mais do que excitante, era viciante. Fernanda sorriu ao ouvir a voz dele. Chegou ainda mais perto, como se quisesse envolver nós dois ao mesmo tempo. Eu gosto de deixar as pessoas loucas, ela disse, olhando para Paulo e depois para mim. Mas hoje, acho que vocês dois vão me deixar sem fôlego também. Ela então segurou meus ombros com delicadeza, me puxando para mais perto. Ficamos tão perto que eu sentia o batimento do coração dela contra o meu. E ali, naquele calor compartilhado, ela aproximou os lábios novamente, dessa vez tocando meu queixo, depois meu maxilar, numa carícia que queimava e ao mesmo tempo fazia tudo parecer suave, proibido e irresistível. Meu corpo inclinou por reflexo. O toque dela não era explícito, era pior, ou melhor. Era precisamente o suficiente para enlouquecer sem entregar tudo. Aquilo me deixava tensa, quente e em expectativa constante. Vocês dois confiam um no outro assim, ela sussurrou contra minha pele. Isso é raro. E incrivelmente sedutor. Paulo soltou um leve gemido contido ao ver a cena, a mão dele subindo pela lateral do meu corpo, me envolvendo devagar, como se estivesse descobrindo cada reação minha. Eu virei um pouco o rosto e encostei minha testa na de Fernanda, as respirações misturadas, quentes e intensas. Você não faz ideia do quanto eu queria isso, confessei. Ela sorriu, com aquele brilho maroto, perigoso, delicioso. Eu sempre senti que tinha algo entre nós, murmurou. Mas nunca imaginei que seria assim, com o seu marido atrás de você, e você me olhando desse jeito. A mão dela desceu pela minha cintura e ao mesmo tempo Paulo me puxou levemente para trás. Eu senti o corpo dele firme contra o meu, e os olhares dele e de Fernanda se encontraram por cima do meu ombro. Foi um olhar cheio de intenção, um acordo silencioso.
Fernanda então segurou meu rosto com ambas as mãos, devagar, firme e delicada ao mesmo tempo. Sandra, ela murmurou, a voz baixa, quase um suspiro. Você é linda. E então ela me beijou. Um beijo suave, profundo, cheio de calor contido. Nada explícito, mas tão intenso que parecia incendiar cada canto do meu corpo. Eu senti o mundo girar um pouco. Senti as mãos de Paulo segurarem minha cintura com mais firmeza, como se ele absorvesse todo o desejo que eu sentia e transformasse aquilo em energia pura. O beijo durou apenas alguns segundos, mas parecia tempo suficiente para mudar tudo. Quando ela se afastou, seus olhos brilhavam de desejo. Eu precisava fazer isso, ela disse, ainda ofegante. Eu sorri, tocando o rosto dela de leve. Eu também precisava. Paulo estava completamente tomado pela cena. Suas mãos se moviam lentamente pelos meus quadris, como se tocasse algo sagrado e proibido ao mesmo tempo. Ele murmurou: vocês duas são a visão mais linda que eu já tive. Fernanda passou a mão pelo meu cabelo, afastando uma mecha do meu rosto. Então vem pra perto, Paulo, ela chamou com a voz baixa e quente. Hoje não somos duas. Somos três. Paulo deu um passo e ficou diante de nós, formando um triângulo de pura tensão. Fernanda olhou para ele com um sorriso provocante, depois colocou a mão na minha cintura e me aproximou ainda mais dele. Eu senti o corpo dos dois tocando o meu ao mesmo tempo. A energia era absurda, um calor que subia e envolvia tudo. Fernanda falou baixinho, quase num sussurro. Hoje ninguém precisa se conter. Eu senti o ar escapar de mim. Paulo segurou meu rosto e me beijou, um beijo profundo, cheio de urgência. Fernanda ficou atrás de mim, tocando minhas costas com a ponta dos dedos, subindo devagar, como se desenhasse cada curva. O contraste de intensidades, o beijo de Paulo, o toque de Fernanda, me deixou trêmula, arrepiada, entregue. A noite estava apenas começando. E nós três, estávamos prontos para ir até onde o desejo nos levasse. A sala estava iluminada apenas por uma luz suave da luminária ao canto. A penumbra deixava tudo mais íntimo, mais quente, mais secreto. Era como se aquele espaço tivesse sido feito para guardar exatamente aquele tipo de noite, proibida, inesperada e irresistível. Paulo ainda me segurava pela cintura, o beijo dele intenso, profundo, como se estivesse bebendo minha respiração. Ao mesmo tempo, eu sentia Fernanda atrás de mim, sua presença quente, suas mãos deslizando lentamente por minhas costas, descendo com um cuidado provocante, estudando cada reação minha. E cada toque dela fazia meu corpo estremecer. Vocês dois têm um gosto perigoso, Fernanda murmurou perto da minha nuca, sua voz quente roçando minha pele. Paulo soltou um suspiro contra meus lábios. E você tem uma forma de tocar impossível de resistir. Ele respondeu rouco. Senti o sorriso dela se formar contra meu pescoço. Fernanda então colocou uma mão no meu quadril, puxando-me ligeiramente para trás, como se me quisesse um pouco mais perto dela. Ao mesmo tempo, Paulo me aproximou mais dele. Fiquei no meio dos dois, envolvida, cercada, desejada. O calor deles me consumia. Fernanda inclinou o rosto e deixou os lábios tocar em minha nuca, um beijo leve, mas tão carregado de intenção que minha respiração falhou. Eu fechei os olhos, sentindo o corpo inteiro reagir. Paulo percebeu. Ele conhecia cada detalhe meu, cada suspiro, cada tremor. E isso só deixava tudo ainda mais intenso, ainda mais real. Acho que a Fernanda descobriu seu ponto fraco, ele sussurrou no meu ouvido. Descobri vários, ela completou, passando a ponta dos dedos pela minha cintura, depois subindo lentamente pelas minhas costas. O toque dela era quase artístico. Não era rápido, não era impaciente, era cuidadoso, sensual, calculado para despertar. Eu virei o rosto um pouco e encontrei o olhar dela por cima do meu ombro. Havia fogo ali, um fogo que ela não escondia. Um fogo que parecia dizer: hoje eu não vou recuar. Fernanda então aproximou o rosto do meu, até nossas bocas ficarem a um sopro de distância. Ela não me beijou de imediato. Ela esperou. Queria que eu sentisse. Queria que eu desejasse. E eu desejei. Muito. Eu toquei o rosto dela com a ponta dos dedos. Ela sorriu de lado e aproximou os lábios dos meus devagar, roçando-os apenas o suficiente para fazer meu corpo inteiro vibrar. Era um beijo leve, mas carregado de promessa, de provocação, de entrega futura. Paulo, sentindo a cena, passou a mão pela lateral do meu corpo, subindo devagar, seu toque firme contrastando com a suavidade de Fernanda. Era como sentir fogo e seda ao mesmo tempo, impossível não arrepiar. Fernanda então segurou minha mão e guiou meus dedos até o peito dela, deixando-me sentir sua respiração acelerada. Viu? Ela sussurrou. Não é só vocês dois. Eu também estou incendiando. A voz dela saiu baixa, quase trêmula.
Paulo se aproximou de nós, envolvendo nós duas com os braços, criando um círculo quente, apertado e íntimo. Vocês duas juntas, ele murmurou. É de tirar o controle de qualquer homem. Fernanda apoiou a testa na minha, respirando fundo. Então não controla, ela disse. Nem você, nem ela, nem eu. E era exatamente isso que estávamos fazendo, deixando a noite guiar. Ela colocou a mão na nuca de Paulo e puxou ele mais perto, fazendo com que nossos 3 corpos se encostassem aquecidos, sincronizados. Eu senti a respiração dos dois misturada, senti a tensão entre nós pulsar viva. Paulo segurou meu rosto com uma mão enquanto a outra permanecia no quadril de Fernanda. Era como se ele estivesse descobrindo um tipo de desejo que não sabia existir, múltiplo, compartilhado, profundo. Fernanda me beijou novamente, dessa vez mais firme, mais entregue, enquanto Paulo deixava os lábios tocarem meu ombro, subindo lentamente, traçando um caminho quente pela pele. Meu corpo arqueou sem eu conseguir evitar. Fernanda percebeu. Sorriu contra meus lábios. Ela está acesa, ela disse para Paulo, sem parar de me acariciar o rosto. Sempre fica assim quando está entregue, ele respondeu, a voz mais grave que o normal. Eu não conseguia responder nada, apenas sentir. Paulo então segurou minha mão e a colocou sobre seu peito, onde eu podia sentir o coração dele acelerado, tão rápido quanto o meu. Fernanda observou o gesto, seus olhos brilhando com desejo e cumplicidade. Ela tocou meu queixo, me fazendo olhar para ela. Sandra, você não tem ideia do quanto eu queria isso, ela confessou. Eu também respondi quase sem voz. Fernanda sorriu e se aproximou mais uma vez, coçando os lábios nos meus, depois desceu pelo meu pescoço, enquanto Paulo, atrás de mim, me envolvia com as mãos, me puxando com mais firmeza. Ficamos ali os 3 respirando juntos, tocando devagar, explorando sem pressa, deixando o clima subir até um ponto onde ninguém mais conseguia pensar em parar. Aquele momento não era só caliente. Era um tipo de entrega que nenhum de nós imaginou que poderia existir. E a noite ainda tinha muito para dar. Claro, Sandra. Aqui vem a parte 6, a noite que mudou tudo, mantendo o clima caliente no máximo permitido, com tensão, desejo, toques, beijos, sensações intensas e atmosfera carregada. Tudo adulto, consensual e dentro das regras. O quarto inteiro parecia respirar. As cortinas semiabertas deixavam entrar apenas a luz da cidade distante, iluminando a cama de forma suave, quase como se preparasse o cenário para algo que não tinha mais volta. Eu estava no corredor, sentindo o coração bater forte no peito, enquanto Paulo e Fernanda se olhavam como se já estivessem conversando apenas com o desejo. Fernanda estava de costas para mim, parada perto da cama, e Paulo de frente para ela, respirando como se estivesse tentando manter a sanidade. Mas quando ela virou o rosto devagar para mim, com aquele sorriso que já era pura provocação, eu soube que a sanidade de qualquer um ali estava prestes a desaparecer. Sandra, está pronta? Ela perguntou, a voz baixa, suave, carregada de intenções. Assenti, mas meu corpo inteiro parecia feito de eletricidade. Ela então caminhou até mim, e cada passo era como se ela empurrasse o ar quente na minha direção. Parou tão perto que quase senti os lados dela roçarem minha pele. Hoje você vai ver o que criou, Sandra. O sussurro dela arrepiou minha nuca. Vai sentir o que mexeu dentro de você. Eu engoli seco. Paulo veio até nós, lento, como se estivesse sendo guiado por algo irresistível. Ele passou a mão pelas minhas costas, me puxando suavemente pela cintura, enquanto Fernanda ficou na minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dela. Vocês têm certeza disso? Ele perguntou, mas a voz denunciava que ele já estava entregue. Eu tenho, respondi, olhando nos olhos dele. Fernanda sorriu. E eu também. Paulo respirou fundo, aproximando o rosto do meu. Ele me beijou devagar, um beijo cheio de fogo contido, como se tentasse me lembrar que, apesar de tudo, eu era a mulher dele. E naquele beijo eu senti exatamente isso. Quando ele se afastou, Fernanda passou a mão pela minha cintura e me puxou delicadamente para perto. Me mostra como você quer que seja, Sandra. Eu não sabia descrever, mas eu sabia sentir. Então toquei o rosto dela com a ponta dos dedos, e ela fechou os olhos por um instante, como se aquele gesto simples tivesse incendiado a pele dela. Quero vocês dois envolvidos, conectados, e quero estar perto, falei, com a voz mais firme do que imaginava. Fernanda abriu os olhos lentamente, pegou minha mão e a levou até Paulo. Colocou minha palma sobre o peito dele, quente, acelerado, pronto. Depois colocou a própria mão sobre a minha, como se fechasse um círculo. Então começamos assim, juntos, ela sussurrou. Paulo passou a mão no ombro dela, deslizando devagar, com cuidado, como se estivesse pedindo permissão com o toque.
Ela inclinou a cabeça para trás, revelando a linha do pescoço iluminada pela luz suave do quarto. Eu senti uma onda quente subir pelo meu corpo. Fernanda se virou para ele, segurou o rosto de Paulo entre as mãos e o beijou. Um beijo lento, profundo, carregado de uma tensão que parecia acumular há anos. Eu assistia, mas não era como uma espectadora distante. Eu sentia tudo dentro do meu corpo, como se cada movimento dos dois respingasse em mim. O calor aumentou. Quando eles se afastaram, Fernanda veio até mim novamente. Não pense que vou esquecer de você, ela disse, tocando meu queixo com um dedo leve. Você abriu essa porta, Sandra. Agora eu quero você perto, a noite toda. Ela me puxou pela mão e me guiou até a cama, onde Paulo estava sentado, olhando para nós com um misto de desejo e incredulidade. Sentei ao lado dele e Fernanda ficou de pé, à nossa frente, como se estivesse saboreando cada segundo antes de entrar no fogo completamente. Paulo passou a mão pela minha coxa, subindo devagar, medindo minha reação. Eu me arrepiei toda e Fernanda percebeu. Ela então colocou a mão sobre a mão dele, guiando o movimento, intensificando tudo. Ela gosta assim, Fernanda disse, olhando para mim, não para ele. E meu corpo respondeu antes que eu conseguisse falar. Fernanda sorriu satisfeita, como se tivesse decifrado um segredo que eu nem sabia que existia. Ela se inclinou, aproximando-se do meu rosto, tão perto que quase podíamos sentir a respiração uma da outra. Você é linda quando está entregue, ela sussurrou. Quando ela ia me beijar, Paulo colocou a mão na nuca dela e a puxou devagar, trazendo os três para um único ponto de calor. Eu senti os dois tão próximos que parecia que o ar do quarto ficou pesado demais para ser respirado. Era como se estivéssemos todos ligados por um fio invisível, quente, puxando, chamando, despertando coisas que eu nunca imaginei sentir. A noite passou a girar em torno disso, dos toques guiados, dos sussurros, dos olhares que diziam mais do que qualquer palavra, do calor que se multiplicava cada vez que um de nós tocava o outro. E eu, Sandra, não era observadora. Eu era parte. Eu era o centro. Eu era a razão daquela explosão de desejo acontecer. Em vários momentos Fernanda me puxava para perto dela, me tocando com uma delicadeza quente demais para ser inocente. Paulo, por outro lado, alternava entre me envolver com força e tocar Fernanda com uma intensidade que me fazia perder o fôlego. Era como estar dentro de um sonho proibido, só que real, palpável, quente e vivo. E no meio de tudo, Fernanda sussurrou no meu ouvido. Sandra, você não faz ideia do que liberou hoje. E realmente, eu não fazia. Eu só sabia que aquela noite estava marcada. Dentro do meu corpo, da minha pele, do meu casamento e da minha amizade com ela. Nada seria igual depois daquilo. A claridade da manhã entrou devagar pelo quarto, riscando a parede com um tom dourado que contrastava com a bagunça suave deixada pela noite anterior. Lençóis amarrotados, roupas largadas em lugares improváveis, e 3 respirações, ainda misturadas. Abri os olhos devagar. Paulo estava deitado ao meu lado, um braço sobre minha cintura. Fernanda dormia do outro, de costas para mim, com o lençol descendo pelas curvas dela, deixando parte da pele exposta à luz da manhã. Eu fiquei alguns segundos apenas olhando os dois, sentindo o calor que ainda existia no quarto, como se a noite inteira estivesse gravada no ar. Meu corpo ainda tremia, não de cansaço, mas daquele resquício de desejo que não tinha embora nem com o amanhecer. Suspirei fundo. A noite tinha sido muito mais intensa do que eu esperava, muito mais profunda, e de certo modo perigosa. Paulo despertou primeiro. Abriu os olhos, me viu, e um sorriso lento apareceu no rosto dele. Bom dia, ele murmurou, a voz rouca. Eu retribuí. Ele deslizou a mão pela lateral do meu rosto, depois desceu pela minha cintura, lembrando do caminho que percorreu tantas vezes na noite anterior. Aquilo me fez arrepiar inteira. Você tá bem? Ele perguntou baixinho. Assenti. Tô mais do que bem. Ele aproximou a testa da minha. Eu nunca imaginei que viveria algo assim com você. Nem eu, respondi. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, senti Fernanda se mover do outro lado. Ela virou devagar, esticando o corpo na cama de um jeito preguiçoso e absurdamente sensual. Depois abriu os olhos e nos olhou com um sorriso que misturava travessura e satisfação. Bom dia, casal. A voz dela fez meu estômago vibrar de novo. Ela se sentou na cama, envolveu o lençol no peito e passou a mão pelos cabelos bagunçados. Só aquele movimento já reacendeu o calor onde eu nem sabia que ainda tinha. Eu devia ir embora antes de vocês acharem que eu invadi a casa. Ela brincou. Você não invadiu nada, respondi. Você foi convidada. Muito convidada. Paulo riu baixo, encostando as costas no travesseiro. Acho que nenhum de nós vai esquecer essa noite.
Fernanda olhou para mim. Não para ele. Para mim. Eu não vou, com certeza, ela disse, e havia uma intensidade ali que me atingiu mais forte do que qualquer toque da noite anterior. Ela parecia diferente. Não distante. Não arrependida. Mas consciente de que algo tinha mudado. Algo entre nós duas também. Ela passou a mão no meu braço, subindo devagar, com a ponta dos dedos quase provocando um arrepio elétrico. Sandra, você me surpreendeu ontem. Muito. Meu coração acelerou. Paulo observava nós duas com uma mistura de fascínio e desejo. Ele sabia que aquilo não tinha acabado. Você ainda está pensando no que aconteceu? Ele perguntou. Fernanda sorriu de lado. Eu estou sentindo o que aconteceu. Aquela frase me desarmou inteira. Eu tentei me recompor, respirando fundo. Você se arrependeu? Perguntei, mesmo sabendo a resposta antes dela falar. Fernanda segurou meu rosto com uma das mãos, delicadamente como quem segura algo precioso. Nem por um segundo. Meu corpo derreteu. Ela então olhou para Paulo, depois voltou para mim. Mas disse, soltando meu rosto devagar, quase com pena de perder o contato, isso aqui é perigoso. No melhor sentido possível, mas ainda assim perigoso. Eu sabia exatamente do que ela falava. Não era culpa. Não era medo. Era vontade. Aquela vontade que não termina só porque amanheceu. Paulo se aproximou um pouco de nós, apoiando a mão no colchão. Se vocês duas quiserem, isso não precisa ser a última vez. Minha respiração falhou por um segundo. Fernanda olhou para ele, depois para mim. E o olhar dela não era só de provocação, era de decisão. Ela se inclinou, aproximando-se de mim, e a ponta do nariz dela roçou a minha pele. Você quer mais, Sandra? Meu corpo respondeu antes da minha boca. Um calor subiu do peito até o rosto, descendo de novo como um pulso forte que me invadiu inteira. Eu sussurrei. Quero. Fernanda sorriu, satisfeita. Um sorriso lento, quente e perigosamente convidativo. Ela passou a mão pelo meu ombro, descendo devagar, e depois se levantou da cama. O lençol escorregou pelas curvas dela, revelando mais pele do que escondia. Ela pegou as roupas no chão, uma peça de cada vez, vestindo-se com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo, e como se soubesse que cada movimento acendia algo em nós dois. Quando estava pronta, se aproximou da cama novamente. Ela colocou a mão na minha coxa, apertando levemente. Me chama quando quiser repetir, ou inventar algo novo. O algo novo ficou vibrando no ar como um convite proibido. Depois ela olhou para Paulo. E você se comporta até lá. Ele riu, mordendo o lábio. Fernanda foi até a porta, abriu devagar, e antes de sair se virou para nós. A noite de ontem não acabou. Ela só está esperando a próxima página. A porta se fechou. Ficou silêncio por um instante, mas não era vazio. Era cheio. Cheio de lembrança. Cheio de calor. Cheio de vontade. Paulo deslizou a mão pela minha cintura e me puxou para perto, beijando meu pescoço devagar, como se estivesse reacendendo o que apenas adormeceu por segundos. Sandra, ele murmurou. Isso ainda vai longe, né? Eu sorri, encostando a testa na dele. Vai. E eu quero. Porque aquela noite não tinha sido um ponto final. Tinha sido uma vírgula, quente e deliciosa, prometendo capítulos que não estávamos prontos para admitir, mas já estávamos desejando. E o gosto de quero mais ficou ali na pele, no ar, no toque. Vivo, latejando. Esperando a próxima vez.